1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E, depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais. São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados habitações apropriadas ao seu grau de progresso. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas em relação ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Conforme ele esteja mais ou menos depurado e desligado dos vínculos materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados vagueiam nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o mal, atormentado por remorsos e arrependimentos, muitas vezes sozinho, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sob o peso dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, saboreia as doçuras de uma felicidade indescritível. Também aí, portanto, há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas nem localizadas. Nestes primeiros itens do capítulo 3, o Evangelho nos conduz a uma das mais profundas revelações do ensinamento de Jesus. A vida não se limita a um único mundo, nem a uma única condição de existência. Quando Cristo afirma que há muitas moradas na casa de meu Pai, ele não fala de um lugar simbólico, mas de uma realidade espiritual vasta, organizada e perfeitamente coerente com a justiça divina. A casa do Pai é o universo. Isso significa que a criação divina não se reduz à Terra. Os inúmeros mundos que povoam o espaço existem para acolher os espíritos em diferentes graus de progresso. Cada um deles oferece condições adequadas ao nível moral e intelectual daqueles que ali vivem. Assim, o universo inteiro se apresenta como uma imensa escola espiritual, onde cada espírito é colocado no ambiente mais apropriado à sua evolução. Mas Kardec vai além. Ele mostra que essas moradas não dizem respeito apenas aos mundos físicos. Elas se aplicam também à situação do espírito quando está fora do corpo, no estado que a doutrina espírita chama de erraticidade, isto é, o período entre duas encarnações. Nesse estado, o espírito não está em repouso passivo, ele vive, percebe, sente e experimenta, de acordo com o seu grau de purificação. A diferença entre os espíritos nesse plano é tão grande quanto entre os homens na Terra, e muitas vezes ainda maior. Alguns permanecem presos às regiões que conheceram durante a vida corporal, incapazes de se afastar do ambiente que corresponde às suas afinidades e aos seus apegos. Outros, mais livres da matéria, elevam-se, percorrem o espaço e transitam por mundos mais elevados. Os espíritos culpados, ainda ligados ao egoísmo, ao orgulho e à culpa, encontram-se em estados de sofrimento, descritos simbolicamente como trevas. Não são punições impostas por Deus, mas consequências naturais de sua própria condição moral. A consciência pesada, os remorsos e os arrependimentos criam um estado interior que se traduz em dor, isolamento e angústia. Já os espíritos felizes vivem em claridade, harmonia e paz. Essa luz não é apenas física, mas espiritual. É a expressão da tranquilidade da consciência, da libertação dos conflitos interiores e da sintonia com leis mais elevadas. Eles contemplam o infinito, não com temor, mas com alegria, porque sabem que fazem parte de uma obra grandiosa e justa. Há ainda um contraste essencial entre o mal e o justo. O espírito endurecido sofre não por vingança divina, mas porque sua própria consciência o acusa. Ele se encontra separado dos seres que ama, privado das verdadeiras alegrias, preso às consequências de suas escolhas. O justo, ao contrário, encontra-se reunido àqueles que lhe são caros, vivendo uma felicidade profunda, que não pode ser plenamente traduzida em palavras humanas. Esses estados, de dor ou de alegria, de sombra ou de luz, são as verdadeiras moradas de que fala o Cristo. Elas não são delimitadas por paredes nem por fronteiras físicas. São condições de existência, estados do ser, resultantes do grau de progresso espiritual de cada um. Assim,
O ensinamento de Jesus revela uma justiça infinita e misericordiosa. Cada espírito colhe exatamente o que semeou, mas nunca é condenado para sempre. As moradas mudam à medida que o espírito se transforma. À medida que se purifica, ele passa de uma condição a outra, ascendendo sempre, até alcançar estados cada vez mais felizes. Esses itens nos mostram que o futuro não é um destino fixo, mas um caminho em constante construção. Há lugar para todos na casa do Pai, não como um privilégio, mas como uma promessa de progresso e de esperança. Agora, me conte nos comentários qual a sua interpretação. Curta este vídeo e inscreva-se no canal.